Com alegria que a gente inicia a escola dominical. A partir de agora nós queremos todo domingo estar aqui durante 30 minutos trazendo uma orientação através da palavra de Deus, né? Para que a gente possa realmente estar estabelecendo as nossas vidas em fé. O que é fé? Fé é basicamente a prática da Bíblia. Quando nós praticamos as Escrituras, nós estamos exercendo fé, e isso é o que agrada o coração de Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ou seja, vamos partir para isso, né? E de forma mais objetiva, eu quero colocar aqui para vocês que nós vamos dar continuidade aqui à nossa escola. Então, quem conhece um pouco da nossa igreja sabe que nós temos um curso chamado Fazer Discípulos, e apenas para explicar para vocês, para iniciar aqui o nosso momento, nós vamos estar dando, pelo menos nessas 6 primeiras semanas, nós vamos estar concluindo a escola, né? Então tem outras aulas que não estão aqui no YouTube, né? Mas essas 6 aulas são para que a gente faça a conclusão de todo o curso, e eu gostaria de estender isso, né? Não só a toda a igreja, mas também a pessoas que tenham qualquer dúvida com relação a essa escola, para ter um pouquinho, né? Do que é realmente do que é o nosso trabalho, né? Conhecer o nosso trabalho de forma efetiva aqui, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de orar, tá bom? Vamos orar e vamos colocar tudo nas mãos de Deus para que a gente possa ter direção nesse momento aqui da parte do Espírito Santo em nome de Jesus, tá bom? Senhor, nós cremos no Teu poder, nós estamos aqui nesse momento entregues nas Tuas mãos e nós queremos dizer agora, venha o Teu reino. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa é o nosso desejo, que realmente a gente tenha revelação, que a gente tenha entendimento, que a gente possa ter nessa manhã uma direção específica para as nossas vidas. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a entender o amor de Deus. Nós entregamos tudo agora nas tuas mãos e reconhecemos a tua soberania sobre esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, conversando aqui entre nós, eu queria apresentar aqui o nosso mapa, né, mostrando para vocês. Esse é o nosso mapa que nós vamos estar conversando sobre ele, e nós queremos estar mergulhando, né, de forma especial aqui entre nós. Vamos lá? Vamos entender aqui o que eu quero colocar aqui como nosso primeiro versículo aqui, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, preste muito atenção nisso, o governo e não um governo, né? Está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu domínio. Observe bem aqui, nós estamos vendo aqui algo interessante aqui nesse texto, né? Quando ele mostra o quê? O governo está sobre os seus ombros. Então nós estamos declarando, ou seja, a palavra que mostra, a palavra profética de Isaías, aqui nós estamos falando em torno de 800 anos antes de Cristo, aqui ele mostra o quê? O governo está sobre os seus ombros. Então essa palavra governo, se nós formos ir no detalhe, observe só, vamos mergulhar aqui para você entender, ela significa soberania, ela significa domínio e significa reino. Então, quando Isaías estava falando aqui, ele não estava falando de qualquer reino, ele estava falando de o reino, não um, mas o. Isso é muito importante, porque mostra que o reino de Deus está acima de qualquer outro reino. E isso é importante a gente entender quando se trata desse assunto que nós estamos falando aqui, que significa, o que significa, né, dentro dessa profundidade de o reino de Deus. Então isso é importante. E quando nós olhamos aqui, de forma mais específica, nós vemos algo interessante que é importante a gente também frisar. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 1, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando, observe só de forma especial aqui, né?
proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, e ele diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu destaco essa parte final quando ele diz o que? Arrependam-se. Né? O que significa isso de forma mais específica? No grego é mudança de mente. Então, o que ele queria falar aqui, basicamente? Ele estava falando aqui, nesse ponto, de que ele estava vindo para trazer o evangelho são as boas novas, mas boas novas do quê? É as boas novas do reino de Deus. Jesus Cristo ele veio com o governo, o domínio, o reino sobre os seus ombros. Ele veio com essa responsabilidade de estabelecer aquilo que tinha sido perdido no passado, né, através de Adão. E nesse momento ele começa então a dizer assim, ó, arrependam-se. E esse arrependimento basicamente é mudança de mente, é pensar segundo a perspectiva de Deus, ou seja, da forma como Deus vê o mundo. Isso é pensar como reino, é ter a mente do reino, é ter a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16. Ok? Vamos lá? Para nós entendermos um pouquinho mais aqui a situação, nós vemos o quê? Vamos mergulhar nas 5 manifestações do reino. Observe só, quando nós mergulhamos aqui de forma especial, nós vamos entender isso aqui dizendo o quê? Desfazendo uma confusão. Que confusão é essa, né? As 5 formas da manifestação do reino. Como vocês podem ver aí no mapa, no início, né, no princípio, o que era? Esse reino foi através de Adão e Eva. O que nós vemos ali de forma especial com a questão de Adão e Eva? Nós vemos ali que foi dada uma palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, para Adão, e foi uma palavra específica para ele, né, para o homem Adão, dizendo, ou seja, domine. Essa palavra domine no original tem essa mesma, a tradução dela do hebraico, ela pode ser tratada também como soberania ou como reino, ou seja, Jesus, ou melhor, Deus, estava colocando ali, né, Jesus ou Deus, né, estamos tratando do mesmo, mas de forma mais específica, nós vemos ali quando ele diz domine sobre a terra para Adão, ele estava dizendo o quê? Naquele momento, você é soberano na terra. Deus estava dando a soberania para Adão. Ele estava dizendo, reine sobre a terra. Né? Então, o que acontece? Nós vemos que a escritura da terra, o reino da terra tinha sido dado a Adão. E, infelizmente, o que aconteceu naquele momento? Adão, ele peca. E a palavra pecado, isso é interessante entender, que a palavra pecado significa literalmente rebelião contra a autoridade. Ou seja, a partir daquele momento que Adão ele peca, ele se rebela contra a autoridade divina e ele perde o reinado, ele perde a sua soberania, ele perde o seu domínio, e quem passa a reinar, então, a partir de então, é as trevas. Diz Romanos capítulo 5, lá na altura do versículo de número 20, ou melhor, 5.20, diz lá que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Ou seja, a morte passou então a ter um domínio especial dentro da terra, né? E o que significa? A morte nada mais é do que a essência satânica, né? Agindo em toda a terra a partir de Adão. Então, olha só, depois nós vemos, mas mesmo assim, né, estamos falando do reino, não vamos perder aqui a essência, né, da conversa, porque o reino estava, Deus tinha colocado sobre Adão. Depois nós vemos o quê? Nós vemos Deus agindo sobre o povo hebreu, né? Observe aí no material sobre o povo hebreu. E aí nós vemos o que mais? Nós vemos uma outra situação, ou seja, o povo não quis. Nós vemos então Jesus vindo na terra e nós vemos então Jesus aceitando o reino. Jesus era o próprio rei, né? O governo estava sobre os seus ombros, tudo certo. Aí nós vamos na dispensação da graça, né? Que então começa o reino através da igreja. Como é que é esse reino através da igreja? Aqui para a gente entender melhor. Romanos capítulo 14, versículo número 17 diz que o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no
Espírito Santo. Quando ele fala no Espírito Santo, ele está dizendo de forma bastante objetiva que o reino de Deus consiste no Espírito Santo. Então, a partir de Atos capítulo 2, mostra que o reino está dentro das pessoas através do Espírito Santo, e esse reino, então, precisa ser expandido através da igreja, né? É claro, né, temos essa infelicidade de saber que a igreja, segundo a palavra profética, não vai conseguir estabelecer o reino na terra. Não vai ser a igreja que vai realmente trazer o reino para a terra, por mais que a gente tenha essa responsabilidade de trazer, de expandir o reino, mas nós não vamos conseguir fazer isso de forma literal. Então, como vocês podem ver aí na questão do nosso mapa, vocês podem ver então, ou seja, a última parte que nós chamamos de pós-segunda vinda de Cristo, que então o que vai acontecer nesse momento? Nós vemos literalmente Jesus Cristo fazendo um governo literal e completo sobre a terra. Isso aqui é muito importante entender. Por isso que aqui eu queria colocar para vocês, de forma mais objetiva aqui, que não é correto dizer que Jesus Cristo veio simplesmente para salvar a humanidade. Não. Isso é uma coisa certa, mas não é completo. Está certo, mas também está incompleto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus Cristo não veio apenas para salvar o ser humano. Salvar o ser humano é a ação principal, sem sombra de dúvida, mas existe muito mais do que só salvar o ser humano. Nós vemos que o plano mestre de Deus, assim que aconteceu a queda através de Adão, nós vemos em Gênesis 3,15 que começa um projeto. Começa a meta de Deus de uma restauração de todas as coisas, da qual Pedro, por exemplo, ele fala em Atos capítulo 3, versículo de número 21, ele diz que então Jesus Cristo viria para a restauração de todas as coisas. Grave isso, restauração de todas as coisas. E o que significa isso? O reino de Deus completo, integral, estabelecido sobre a terra, e isso vai acontecer a partir da segunda vinda de Cristo. Lembrando que a primeira vinda de Cristo foi quando ele veio em carne, né? Ele veio de forma humana e morreu e ressuscitou, enfim. Agora, a segunda vinda, na segunda vinda, ele virá como rei em glória e vai estabelecer o seu reino de forma literal na terra. Então, isso nós temos que ter entendimento. Então, para que a gente possa ter uma mentalidade completa do que é o reino de Deus e do que Jesus Cristo veio fazer, ele veio recuperar, salvar o ser humano, mas também dar continuidade a um plano total de restauração de todas as coisas. Eu deixo isso claro aí para vocês em Atos capítulo 3, versículo número 21. Vamos lá. Outra coisa importante aqui, a gente também está trabalhando, vamos lá, é o que? É entender exatamente isso. Olha só, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como, e aqui eu gostaria de deixar um destaque bem importante para nós, que é o quê? Quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Lembrem sempre disso. O reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. E uma coisa muito especial que nós devemos ter aqui em mente é que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, assim agora eu estou enviando vocês. Ou seja, assim como Jesus veio e o governo, o reino estava sobre os seus ombros, ele estava com essa responsabilidade de levar o reino, assim, da mesma forma que Jesus estava, assim somos nós hoje enviados. O reino está sobre nossa responsabilidade para ser expandido. Fique com isso na sua mente, tá bom? Vamos lá? Entendendo aqui outros pontos importantes, vamos então entender os 4 pilares do reino. Vamos lá? Vamos entender esse ponto importante? O reino de Deus se baseia em, observe bem, são 4 pilares aqui: cidadania, representação, constituição e autoridade. Vamos lá? Vamos mergulhar de forma especial aqui. Primeiro, cidadania. O que nós podemos ver? Olha só. Portanto, vocês já não são estrangeiros
nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros aqui da família de Deus. Observe só que ele está falando sobre concidadãos dos santos, né? Uma das coisas que nós precisamos ter em mente aqui é que, em primeiro lugar, uma cidadania é o maior presente que um governo pode dar a uma pessoa. Não existe algo maior para uma pessoa do que receber isso, né, de um governo. E o que eu quero colocar aqui de forma especial? A gente não pode, de forma objetiva, no mundo espiritual, apresentar isso. Mas a partir do momento que nós recebemos essa cidadania através do novo nascimento, o que acontece? Nós passamos a nos sentir pertencentes e a partir de então recebemos uma liberdade da qual nós podemos agora ter como filhos de Deus, como cidadãos do reino na terra. Isso é muito importante entender. Eu gostaria de deixar destacado que existem 4 pilares muito básicos para que uma pessoa possa realmente ser cidadã dos céus aqui na terra. O que seriam esses 4 pilares? Vamos observar aqui de forma mais objetiva. Olha só, se você não tem isso, querido, esses 4 pilares, eu deixo destacado que existe alguma coisa errada na sua forma de crer na palavra. A primeira coisa que nós destacamos aqui é o quê? É o novo nascimento, né? Ou seja, esse é o milagre, vamos dizer assim, do qual nós não temos como explicar, apenas realmente experimentar, e isso é muito particular de cada um, né? Não tem como a gente dizer esse é salvo ou aquele outro não é salvo. Isso é uma coisa que vai acontecendo de forma tanto milagrosa no momento que ele entendeu, vamos dizer assim, a mensagem do reino, ele entende a mensagem, então, ou seja, acontece um milagre extraordinário do novo nascimento, e claro, isso é visto através da mudança, da transformação que ocorre na vida da pessoa. Mas basicamente isso é algo espiritual do qual a gente não consegue ver no exato momento, tá? Mas vamos olhar aqui. Primeiro ponto é o quê? Novo nascimento. Segundo ponto, né? Para que realmente ele se confirme como um cidadão, é ligar-se ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que tudo que está ligado na terra está ligado no céu, o que está desligado na terra está desligado no céu. Essa história aí do pessoal, de muitas pessoas que simplesmente aceitam a Cristo e não estão nem aí para uma igreja, tem que repensar isso, porque senão e pode sim acontecer o que está escrito em Judas, lá na carta de Judas, no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, a carta de Judas declara que existem pessoas que são 2 vezes mortas. Como assim 2 vezes mortas? A primeira morte, ou seja, quando ainda não aceitou Jesus, ele está morto espiritualmente falando. Agora ele aceita Jesus e o que acontece? Ele não trabalha os pilares básicos e o que acontece? Ele acaba morrendo espiritualmente de novo. Por isso que Judas fala, pessoas que são 2 vezes mortas. Então, por isso que eu digo, aceitou a Cristo, teve um novo nascimento, então ligar-se à igreja é um ponto principal. Outra coisa aqui que nós trabalhamos é o quê? Que é a situação de batismo nas águas. Não tem como uma pessoa aceitar a Jesus Cristo simplesmente e não passar por esse processo. O batismo é uma confirmação da crença que ele teve. E claro, nós temos o outro ponto que se chama o quê? Ceia do Senhor. Se ele não tem esses 4 pilares estabelecidos na vida dele, ele não se constitui um cidadão do reino. Agora, entenda o que eu vou colocar para você de forma mais específica aqui falando. Quando nós olhamos tudo isso, nós precisamos entender que isso é o mais básico, são os 4 pilares básicos para realmente a pessoa se constituir um cidadão do reino que possa começar a caminhar e se desenvolver no reino. Agora eu quero sempre deixar aqui claro que você precisa estar se desenvolvendo nisso, porque essa cidadania precisa realmente tomar conta da sua mente. Aquilo que Jesus disse, arrependam-se, ou seja, mudem de mente. Isso é muito importante entender. Quando nós estudamos o livro de Efésios, já conversamos sobre isso em uma outra aula mais particular da Escola Fazer Discípulos. Quando nós estudamos o livro de Efésios, nós entendemos o quê? Que os 3 primeiros capítulos inteiros é tratado apenas sobre a nossa identidade em Cristo, sobre quem nós somos. E esse versículo de Efésios 2:19, aqui que vocês têm, aqui na tela, né? Ele está falando basicamente disso, que nós não somos mais estrangeiros ou forasteiros, mas agora nós somos cidadãos dos céus. Como diz aqui,
com cidadãos dos santos, ou seja, somos da família de Deus a partir de agora. Então, o que nós estamos vendo? Os 3 primeiros capítulos, nós vemos aqui como capítulos que tratam simplesmente de quem nós somos em Cristo. E é interessante que as pessoas, quando estudam o livro de Efésios, a primeira coisa que vem na cabeça deles é Efésios capítulo 6, versículo 12, né? Quando começa a tratar ali sobre algumas coisas na questão espiritual e falando mais particularmente de ações demoníacas, né? Só que eu quero destacar o fato de que no livro de Efésios nós temos 3 capítulos inteiros falando sobre a nossa nova natureza, para apenas 3 versículos no livro inteiro de Efésios tratando sobre o diabo. Então, observe que Paulo, a mentalidade do reino, ela não fica dando destaque ao diabo, ela dá destaque à nossa nova natureza, a nossa cidadania, né, espiritual aqui na Terra. Como um pastor chamado Coach, né? Um pastor sensacional, inclusive eu quero dar como uma referência, né, para estudos, para você que está nos assistindo. Eu queria deixar claro, o irmão Coach, né, o pastor Coach, ele é interessante que ele fala, é um expert na área de libertação, de cura interior, e ele diz o seguinte, que se nós fôssemos numerar, né, a vida cristã, ele fala que 10%, imagina, 10% apenas é libertação, mais 10% é cura interior, e ele diz que 80% é reeducação espiritual. Ou seja, se reeducar, trabalhar a sua mente para que você possa se fortalecer, ter uma mente forte, entendendo, somos cidadãos dos céus. A partir de então, precisamos nos posicionar. Imagine só, em Lucas capítulo 10, versículo número 19, se não me engano, diz lá que nós recebemos um salvo-conduto de poder andar no meio de serpentes e escorpiões. Isso ele estava falando das ações das trevas e demônios, que nós podemos andar em meio a serpentes e escorpiões e nada pode nos fazer mal, porque nós somos cidadãos do céu, somos filhos do reino. Então imagine só, ou seja, eu quero repetir isso, nada pode te fazer mal, ou seja, você precisa tomar posse disso. As pessoas às vezes elas exaltam mais as ações das trevas do que as ações de Deus, e isso é preocupante. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós não estudamos o reino de Deus, nós não estudamos o nosso reino, nós não estudamos realmente de forma mais afinco o que é Deus, o seu poder e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu queria deixar muito claro isso, ou seja, você tem, ou seja, hoje poder para pisar serpentes e escorpiões e nada absolutamente pode te causar dano. Vamos lá, outro ponto bastante importante aqui, se tratando desse material, vamos mergulhar aqui em outro lado, que é o que? A nossa representação. Vamos lá? Representação. O que nós temos aqui como representação? Na prática, é bem assim mesmo, né? O que eu quero colocar aqui, antes de continuar com vocês, o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 20? Que nós somos os embaixadores de Cristo na Terra. Pense comigo isso, embaixadores de Cristo na Terra. Agora vamos lá de forma bastante prática. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Em primeiro lugar, ou seja, a nossa casa é a embaixada do reino dos céus na Terra. Número 2, a igreja é o quê? É o nosso lugar de treinamento. Lá você não vai simplesmente, querido, eu quero deixar isso destacado, lá você não vai simplesmente para fazer louvar, né, no sentido ficar cantando e batendo palmas. Na igreja é um lugar para você ter como centro de treinamento, sua academia espiritual, para que você esteja se preparando. Para quê? Para ir para o terceiro ponto aqui, que é o quê? O seu emprego. Entenda isso, o seu emprego escute bem isso, o seu emprego é o seu ministério, é o seu campo missionário. O seu emprego é o lugar aonde Deus está confiando a você para que você seja luz, seja sal na terra. Esse é o lugar, aquelas pessoas que estão lá no seu emprego são as pessoas que Deus está confiando a você para que você possa fazer a sua missão de forma mais específica de embaixadora.
aqui na terra, podendo levar o seu reino. Então entenda isso, eu quero destacar isso, a sua representação. Você é representante como tal. Você precisa entender. Às vezes as pessoas ficam tão assim, achando que servir a Deus é simplesmente subir no altar, é simplesmente para pastor, é simplesmente para quem está cantando lá na igreja. Não, 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 não. Nós temos que entender que através do reino nós somos os braços de Deus, os embaixadores do Senhor, que estão em todos os lugares, levando sim a sua palavra e trazendo, né, essas pessoas para o seu reino. Vamos lá? Outro ponto bastante importante aqui para a gente poder ter em mente é o quê? A questão da Constituição. Vamos observar a nossa Constituição. O que são os 4 pilares básicos da nossa Constituição? Aqui para a gente poder entender esse ponto importante. De forma específica, né, nós vemos aqui o quê? Primeiro, a Bíblia, ela se trata, a nossa Constituição, assim como o Brasil tem uma Constituição, né? Basicamente, ela é um livro de promessas. Alguns estudiosos já falaram que existe mais de 8.000 promessas se tratando da questão das escrituras para as nossas vidas. Outra coisa que ela trabalha é os nossos direitos. Portanto, eu quero dizer para você, se você já entendeu os seus direitos, entenda que você precisa simplesmente determiná-los e simplesmente se entregar nas mãos de Deus e esperar que as coisas vão se dobrar a seu favor. Por quê? Porque é um direito seu. O diabo ele pode querer te enrolar um pouco, né? Criar algumas dificuldades, mas se você tomar posse dos seus direitos e ficar firme nisso, eu quero dizer que você simplesmente tem que exercer fé. E o que é fé? É confiar. Mantenha-se firme na confiança, porque com certeza o Senhor é fiel para cumprir com aquilo que prometeu. Então fique firme nos seus direitos. Outro ponto importante que nós vemos aqui, o que é? As responsabilidades. Não tem como você falar de uma Constituição simplesmente de forma simplista, que é onde você só tem promessas e direitos, mas não tem outra parte importante que é responsabilidades. Ou seja, Deus tem áreas que ele olha para você e diz, você precisa ser responsável nessas áreas. Você precisa assumir isso também. E a outra ponto que eu gostaria de estabelecer aqui é a questão de penalidades. Toda a Constituição tem as suas penalidades. E a Bíblia também é assim. Ela adverte, ela diz lá, Romanos capítulo 11, versículo 22, que devemos considerar tanto a bondade como a severidade de Deus. Ou seja, existem penalidades para aqueles que começam a se passar, né, na questão das Escrituras. E por isso nós temos que ter esse cuidado especial. E eu perguntaria, de forma mais específica para você, como está a sua vida devocional? Se você quer andar segundo a Constituição, como está a sua vida devocional? Porque é através do seu devocional que você vai estar alinhando a sua vida cristã. Pense nisso. Eu pergunto porque através do devocional, eu digo para você, não tem outra forma. Assim, ó, não existe vida com Deus se não existir devocional na sua vida. E eu gostaria apenas de deixar isso em destaque. É ali que você vai aprender Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você está realmente submetido à Constituição, quando você tem devocional com Deus, você se fortalece na submissão a Deus, é certo que você vai conseguir resistir ao diabo, e é certo também que o diabo vai ter que fugir de você. Vamos lá? Outro ponto importante aqui para a gente poder indo para o nosso final, nós vemos o que? A questão da autoridade. O que nós vemos a autoridade? Outro pilar do reino. Observe isso. Alinhamento com a Constituição. É o que nós estamos falando aqui de forma objetiva. O que é esse alinhamento com a Constituição? Isso aqui é importante. Observe bem. Através desse devocional, como nós estamos falando aqui, você tem esse lado de estar cada vez mais se alinhando com o que é a vontade de Deus. A Constituição de Deus, que é a Bíblia, é a vontade de Deus. Quanto mais você está se renovando, se reeducando nela, mais alinhado você vai estar com ela. Aí o que acontece? Outra coisa importante é entender a convicção do nome de Jesus. Isso aqui é muito importante também. Ou seja, juntamente com isso, você precisa estar estabelecendo e entendendo esse lado o nome de Jesus. Por que eu estou fazendo essa demonstração rápida? Porque eu quero fazer um comparativo. Preste atenção. Número 3, fardamento e armas. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando como uma questão policial, por exemplo. Um delegado, vamos assim dizer,
né? O que nós vemos? Um delegado, ou seja, que está representando um governo, em primeiro lugar, ele precisa estar alinhado com a Constituição. Em segundo lugar, ele precisa ter um distintivo, né? Ou seja, ele precisa apresentar a sua credencial, e nós apresentamos, é o nome de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, para representar o reino e o governo, nós precisamos estar fardado, com Efésios capítulo 6, as armas, né, de Efésios capítulo 6, todo o fardamento, para poder, ou seja, representar com, vamos dizer, com eficácia a questão do reino. Isso aqui é basicamente se revestir de autoridade. Quando nós estamos estabelecidos, alinhados na Constituição, convicção do nome de Jesus e fardados e armados com Efésios capítulo 6, nós podemos sim viver a autoridade do reino nas nossas vidas. Isso é muito importante. E eu quero lembrar para você, querido, uma coisa aqui que eu quero destacar é o quê? É que a autoridade, ela sempre vem antes do poder. A autoridade, depois poder. Lembre disso de uma forma bastante específica. Pedro, para ser o primeiro grande líder da igreja primitiva, em Mateus capítulo 16, ele recebe autoridade. E o que acontece? Em Atos capítulo 2, ele recebe poder. Então, observe bem, o processo é correto. Primeiro autoridade, depois poder. E aqui eu gostaria de deixar muito claro para você. Primeiro, se submeta ao reino. E como é que o reino de Deus se estabelece? Através de autoridades. E eu gostaria de deixar muito claro isso, que o primeiro passo para você começar realmente a poder exercer, ou melhor dizendo assim, ter legitimidade para usar poder, em primeiro lugar você tem que se submeter à autoridade. Isso é fundamental, isso é uma lei do reino, e por isso que é um dos pilares que nós estamos falando aqui. Você precisa se submeter a autoridades. E eu pergunto, como está esse assunto na sua vida? Como é que você é com seus pastores? Como é que você é com seus líderes direto? Você os reconhece ou você tem aqueles quesinhos, né, contra eles? Eu quero lembrar que Lúcifer, observe só, Isaías capítulo 14 diz que ele começou a se comparar com Deus. Nós vemos também que ele começou a ter inveja de Deus, nós vemos que ele começou a se sentir superior a Deus, nós vemos que ele começou a viver desconfiando de Deus. E eu pergunto, será que esses tipos de sentimentos não estão na sua vida? Porque se porventura esses tipos de sentimentos se manifestam na sua vida, eu quero deixar muito claro que você está muito próximo de se desviar de um dos princípios mais importantes do reino, que se chama autoridade espiritual. E isso com certeza vai levar você a perder território, a perder oportunidades, a ver portas se fechando na sua vida. Por isso que eu queria deixar muito claro isso para você, ou seja, sobre essa situação de basicamente isso aqui que nós estamos vendo. Alinhamento com a Constituição, o nome de Jesus, fardamento e armas, mas tudo isso tem que estar estabelecido sobre o quê? Sobre a situação do pilar de autoridade. Para finalizar, vamos lá, eu quero colocar aqui a nossa conclusão que diz o quê? Vamos lá, primeiro a revelação, preste muita atenção nisso. Vamos ver o que está escrito aqui. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe isso. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, não te revelou, isso não é revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Observe só que coisa interessante isso aqui. Vamos passar para cá. Queridos, preste atenção nisso. Aqui, Jesus Cristo estava, eu estou fazendo uma conclusão, preste muita atenção nisso. Jesus Cristo ele estava numa região, numa região onde é que tinha muita confusão no sentido de religiões. Muitos profetas, muitos líderes religiosos, e ali no meio de toda aquela confusão, Jesus Cristo pergunta aos discípulos o que as pessoas estão dizendo, e logo depois ele pergunta aos discípulos, afinal de contas, o que vocês acham que eu sou? Né? Enquanto o mundo estava achando que ele era apenas um mestre, um profeta, algum líder, os discípulos, em especial Pedro, ele traz a grande chave de revelação. Quando ele diz assim,
tu és o Cristo. Olha o texto aí no meio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo significa, no original também, significa reconhecer o rei ungido, ou rei ungido. Imagine só, foi a primeira vez que Jesus Cristo é reconhecido como o rei ungido. E ele diz então que sobre esta palavra, ou seja, sobre esta pedra, né, esta revelação de que Jesus é um rei ungido, ele edificaria toda a sua igreja. Observe a importância do assunto em que estamos tratando. E a partir desse momento ele diz então o quê? Né? Ele começa a falar mais para frente no texto, ele diz então sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. Entenda uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Jesus Cristo, ele se manifesta aqui com grande alegria, reconhecendo que Pedro fez teve uma das maiores revelações, ou talvez a maior revelação da Bíblia, quando ele olha para Jesus Cristo e não vê apenas ele como um salvador, mas como o rei que deveria vir ao mundo, onde o governo estava sobre ele e precisava isso ser reconhecido. E ele faz essa declaração para Pedro sobre essa revelação, sobre essa pedra. Eu vou estar edificando a minha igreja. Queridos, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Me passei um pouco do tempo, porque normalmente as nossas aulas são 30 minutos. Mas eu gostaria de deixar muito claro, porque esse é um assunto muito sério, é muito profundo, é muito forte. E eu quero deixar claro para você que você precisa urgentemente se colocar dentro de um entendimento de reino, dentro de uma vida na qual nós vivemos democracia aqui no Brasil. É muito difícil, às vezes, entender o reino de Deus. Mas eu gostaria que essa mensagem aqui pudesse pelo menos despertar, dar um start de um início de uma caminhada do qual você precisa entender plenamente. Você vive não simplesmente numa igreja, não simplesmente numa denominação, num grupo social. Você está dentro do reino de Deus e, como tal, você precisa renovar a mente para assim começar a andar e estabelecer o reino na sua vida. Para finalizar, preste muito atenção no que eu quero colocar aqui. Observe só para ver aqui religião versus reino. Observe o que Miles Monroe fala. Religião diz, vá para o céu. O reino diz, infiltre-se na sociedade. A religião diz, separe-se. O reino diz, fique à disposição deles. A religião diz, ignore-os. O reino diz, ensine-os. A religião diz, evite o mundo. O reino diz, traga o céu para a terra. Então, o que eu quero deixar aqui muito claro para vocês é... entenda isso, mergulhe. Eu gostaria, tudo isso que eu estou passando aqui são ensinos que eu busquei aprender com Miles Monroe, e eu quero te incentivar de forma bastante específica aqui nesse momento, a te incentivar a ler esses livros, a assistir no YouTube os vídeos que falam sobre o reino de Deus através da vida desse grande homem que já esteve entre nós, né? Miles Monroe. Eu não tenho dúvida que aqui eu dei o start. Agora eu coloco nas suas mãos o fato de que você precisa continuar cavocando, porque ainda tem muito a gente aprender sobre o assunto. O que foi colocado aqui hoje é apenas a base necessária para você começar essa caminhada de entender que não estamos falando de religião, nós estamos falando de reino, e é o que realmente nos diferencia das demais religiões do mundo, o reino de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por esse momento. Eu quero entregar nas tuas mãos cada pessoa que esteve aqui com a gente, e eu quero pedir agora a revelação do reino, que venha o teu reino sobre essas pessoas, que haja transformação nessas casas, que haja transformação nos seus empregos, que haja transformação aonde eles colocarem os seus pés, porque como embaixadores, como filhos e como herdeiros desse reino, eu quero pedir agora de forma especial que o Senhor mova o Espírito Santo, o reino através deles, e eles possam realmente viver uma vida de conquistadores, viver uma vida de pessoas que honram o reino e o rei, e que fazem a diferença nessa terra. Nós abençoamos os teus filhos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, finalizando então, Deus abençoe. Até a semana que vem, continuando nossa escola dominical.